Gente, eu quero trazer uma outra situação relacionada também a Donald Trump, porque o presidente dos Estados Unidos pediu a demissão do presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos americanos, em uma publicação nas redes sociais. Ele fez críticas à política monetária de Jerome Powell e citou como exemplo o ciclo monetário de cortes na taxa de juros da zona do euro praticado pelo Banco Central Europeu. Trump também ressalta que a política monetária imposta pela Casa Branca será mantida. Depois, o presidente do Federal Reserve dizer que a guerra comercial pode atrapalhar o duplo mandato do Banco Central de manter a inflação dentro da meta e o país com pleno emprego. Alan Gani, eu quero te ouvir muito sobre essa situação, porque você é um dos maiores críticos, né, da possibilidade de intervenção no Banco Central. Claro. Sempre elogia a autonomia do Banco Central brasileiro, por exemplo, e as críticas que já foram feitas pelo presidente Lula diante da possibilidade de mudança no cargo. Quando entrou Gabriel Galípolo também se haveria uma articulação maior, o que era condenado por você. E agora, nos Estados Unidos, como é que você avalia a decisão ou essa crítica de Donald Trump? Evandro, eu defendo, sobretudo, princípios. Eu não defendo políticos. Então, se o político ele age de acordo com os princípios dos quais eu acredito, eu elogio. Se o político ele vai contra esses princípios, eu critico. Muita gente, né, por ser Donald Trump, de direita, enfim, né, alguns colegas aí de direita, o que eles fazem? Eles pegam o princípio, pegam a realidade, aí tenta adaptar e falam, não, mas nisso o Trump tá certo, porque, né, não sei o quê, é o xadrez 5D, aí passa o pano. Eu não tenho essa. O princípio, para mim, está acima do político, eu não tenho político de estimação. Eu procuro a minha sanidade mental e a minha coerência acima de tudo. Portanto, feito esse disclaimer, está absolutamente errado o Donald Trump nisso. Porque a independência do Banco Central é algo muito importante que, inclusive, garantiu prosperidade nos Estados Unidos. Porque quando você tem um Banco Central independente, Evandro, ele age para combater a inflação sem interferência política. A partir do momento que você coloca o Banco Central, a autoridade monetária, a serviço do governo, o que ele vai fazer? É o sonho de todo presidente, é baixar a taxa de juros na marra, aí você fomenta o crédito e arrebenta o país porque a inflação dispara. A evidência acadêmica, empírica, mostra que bancos centrais independentes estão associados a um maior grau de desenvolvimento econômico. Então, está errado o Trump nessa. Inclusive, o Jay Powell ele faz um diagnóstico perfeito em relação às tarifas. Porque se você colocar mais protecionismo, você vai gerar uma inflação momentânea nos Estados Unidos e vai gerar desaceleração da atividade econômica. E aí, só para concluir, pesquisem aí no YouTube um discurso do Ronald Reagan, esse sim, um baita estadista de direita, republicano, que ele diz o seguinte: você quer acabar com o país? Você coloca a tarifa protecionista porque isso vai se voltar contra si mesmo. Num primeiro momento, parece que é bom. Num segundo momento, a indústria se acomoda. A indústria perde competitividade porque não tem concorrência, deixa de inovar, deixa de ter qualidade. Os outros países começam a reagir também com a tarifa protecionista. Inclusive, o Ronald Reagan diz o seguinte nesse discurso emblemático, que a crise de 1929, e outros economistas também dizem isso, o que o ex-presidente afirma, está ligada, a raiz está ligada ao autoprotecionismo. Então, eu não vou defender aqui protecionismo e falta de independência do Banco Central, porque é o Donald Trump. Não, eu tenho que manter a coerência. Gustavo Segré, como é que você avalia? Para você também seria uma incoerência do presidente dos Estados Unidos? Entre outras tantas que ele está cometendo, lógico. A gente era contra quando o presidente Lula interferia nas opiniões apenas, respeito desse rapaz, ou cidadão, ou sei lá, se referindo a Roberto Campos Neto, presidente então do Banco Central. Aplica a mesma lógica, mantém a mesma coerência nas críticas que nos elogios. E aí você vê como a falta de concorrência atrapalha, não é apenas, como muito bem explicava Alan, um aumento da inflação no curto prazo. O problema é que você não tendo concorrência se folga. Lembremos da indústria automobilística brasileira nos anos 1990. Os carros não tinham nada. O próprio presidente, na época, Fernando Collor de Mello, se referia aos carros como carroças, porque não tinha nada. E por que não tinha nada? Porque não tinha concorrência. Tinha um mercado protegido aqui no Brasil para computadores de uma marca muito famosa. O resto entrava em forma clandestina. Como eram os computadores? Uma porcaria.
Então, quando você não gera concorrência, aquele que detém o mercado por uma imposição de controle do governo se folga. Isso não é bom para o consumidor. Ô Zé Maria Trindade, a gente tem visto, acabamos de falar sobre as oportunidades que aparecem para o Brasil. Logo em seguida, a gente traz mais uma decisão de Donald Trump, né, que você falou. Não são só as questões econômicas que estão remexidas com essas decisões, mas tudo relacionado à política e às relações com os Estados Unidos. Agora vem uma decisão de Donald Trump também com o seu próprio Banco Central. Não uma decisão, mas uma crítica que vai na contramão do que se prega em termos de independência do Banco Central. Os nossos amigos também já rechaçaram isso. E você, como avalia? Antes eu queria dizer para o Segré aí que era Cobra, a marca do computador brasileiro que não valia nada, não era nem mais caro, era proibido importar. Olha, na verdade é muito estranho porque não é usual o presidente interferir em algo assim que ele não pode decidir, como na presidência do Banco Central e decisões do Banco Central. Então lá a cultura é de um respeito muito grande pela institucionalidade, quer dizer, se o Banco Central tem independência e pode tomar as suas decisões, ele deve fazê-lo e assumir as responsabilidades. Então, em primeiro lugar, não é usual que isso aconteça. Um presidente criticar o Banco Central seria um tiro no pé, que seria atacar as instituições norte-americanas e uma área sensível, que é exatamente o mercado, que é o valor do dólar, né, no mundo inteiro, enfim, é isso aí. Eu acho que ele está imitando o presidente Lula, que o presidente Lula criticou o presidente do Banco Central anterior o tempo inteiro, né, e piorou a situação. Então, é isso aí. Me disseram, na semana passada, numa conversa aqui, sobre exatamente esse posicionamento do poder da fúria do presidente norte-americano, Donald Trump. E me explicaram o seguinte, olha, lá não é bem assim, o presidente tem as amarras institucionais, a justiça lá funciona, ele não pode, por exemplo, barrar um ministro do Supremo de entrar nos Estados Unidos, porque lá tem a justiça funciona e há um processo legal que possa permitir cada uma ação. Isso aí não tem absolutamente nenhum dado legal e nenhuma ação na justiça, mas o inusual é de um presidente norte-americano criticar o presidente do Banco Central que tem a sua independência. Exatamente. O computador... lá, Zé. Cobra. Meu Deus. Olha o computador, Zé. Deus me livre. Cruzes. Fala, Felipe Monteiro. Assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Não é? Qualquer cargo da República de qualquer país é suscetível de crítica, né? Então, quando o Lula criticava o Campos Neto e o Trump criticava o Powell, é bom lembrar que o Trump critica o Powell desde sempre, né? O Gani estava aqui me lembrando, né, que o Trump indicou o Powell, né? E desde o primeiro mandato do Trump, o Trump falava mal do Powell, falava que o Powell tinha que renunciar, tinha que se demitir. Então, o que eu acho é o seguinte, faz parte você receber crítica. Então, eu não vejo nada de anormal do presidente da República criticar o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central não está acima de qualquer crítica e qualquer escrutínio da população, muito menos da pessoa que colocou ele lá. Então, eu acho que tem muito mimimi essa história também. Não é? O presidente dos Estados Unidos não pode criticar o Powell. E tem um ponto que eu acho interessante nos Estados Unidos, né, que infelizmente não tem no Brasil, que nos Estados Unidos o mandato do presidente do Banco Central é o mandato dual, né? O presidente do Banco Central cuida tanto da inflação quanto do pleno emprego e do desenvolvimento econômico. Então, eu fico imaginando o Powell vendo as medidas do Trump, poxa, vai ter inflação com certeza, vai ter recessão com certeza. Tendo recessão, vai acabar os empregos também de várias pessoas. Então, o Powell está preocupado tanto com o aumento da inflação, quanto com a recessão e quanto a perda de emprego da população. Então, o Powell é responsável, né, por cuidar também dessas duas questões. Infelizmente, no Brasil, o banqueiro do Banco Central só cuida da questão da inflação. Se cuidasse também do pleno emprego e do desenvolvimento econômico, como nos Estados Unidos, duvido que o Campos Neto, que o Galípolo mantivessem a taxa a quase 15% da taxa Selic. Duvido. Essa é a minha crítica ao Banco Central do Brasil.
Agora, eu quero contar também, falando em Donald Trump, que ele recebeu a Giorgia Meloni da Itália hoje, lá na Casa Branca, para falar sobre a possibilidade de acordo tarifário para a União Europeia. Aí, ó, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni aparecendo para você na tela nesse encontro com Donald Trump. Naquelas cadeiras já conhecidas de várias imagens desses encontros, né, que ele tem lá na Casa Branca. Ela reclamou da maneira como o Donald Trump está tratando também a União Europeia e as taxações que ele quer aplicar sobre o bloco europeu. Você acha que pode resolver alguma coisa o fato dela ter um alinhamento ideológico parecido com o de Donald Trump, hein, Alan Gani? Olha, eu acho que pode sim favorecer de alguma medida, né, convencê-lo de que não é a melhor estratégia. Porque basicamente, né, a estratégia, mesmo que seja para atingir principalmente a China, o Donald Trump ele gera todo esse tarifaço no mundo e agora fala, vem cá, vamos negociar. Só que eu não sei se é a melhor forma de você negociar colocando uma arma na cabeça do seu aliado, falando kick my ass, né? Falando para os seus aliados. Quer dizer, você imagina o seguinte, um trabalhador lá do Japão, país aliado historicamente dos Estados Unidos. Aí, ouvindo o seguinte, o Japão os Estados Unidos foram roubados todos esses anos. Então, eu não sei se é a melhor forma também de você atrair os seus aliados contra a China. Além do que, Trump defende protecionismo desde a década de 80, Evandro. Pouca gente sabe disso, mas parece que ele tem essa ideia mesmo, diferente do Reagan, né? Diferente do Reagan, que o protecionismo é bom de alguma maneira. Agora, a União Europeia vai sentar na mesa, vai negociar, tem esse poder de negociação, até porque ameaçou também retaliar, né? Agora, se você perder os seus aliados, aí que você não vai conseguir mesmo derrotar a China, né? Como é que você avalia o resultado desse encontro? A possibilidade aí de haver, de fato, uma baixada de bola aí do Donald Trump em relação à União Europeia, você crê? Não me parece que vai conseguir muita coisa no termo bilateral, porque a União Europeia não prevê essa possibilidade, ou seja, não poderia a Itália conseguir um benefício perante os outros integrantes da União Europeia. Isso vai estar limitando. Será que a Meloni tem condições de mudar uma ideia do Trump? Eu duvido. Vai ficar bem na foto, vai falar no termo potencial, poderia no futuro ser avaliado e tal, mas não me parece que vai ter muita condição de garantir nada que não seja com toda a União Europeia. E claro, quando a briga já começa a tomar uma escala muito grande, como está tomando com a China, qualquer outro aliado é bem-vindo. E a Europa é um bom aliado para isso. Então isso pode demorar, de repente a gente deixa para lá 90 dias e a gente vai porque a União Europeia não retaliou. E vamos indo, mas não me parece que tenha algum benefício especificamente e apenas para a Itália.